Bom dia, meus irmãos e amigos. Eu sou o pastor Milton Mercante e nesta segunda-feira, dia 21 de julho de 2025, eu quero estar meditando com vocês num texto que se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, que nos diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse texto que nós lemos são palavras de Jesus, a qual ele coloca, ele traz essa informação que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o início de tudo e tudo está sob o seu controle, como ele fala assim, aquele que é presente, que era passado e que há de vir futuro, o tempo pertence ao Senhor. Não o tempo igual ao nosso. O nosso tempo, ele é chamado de Cronos. O tempo de Deus é chamado de Kairos, é um outro tempo, é uma outra situação, e ele tem um domínio de tudo. Tudo está sob o seu controle. E ele ainda fala mais aqui: eu sou o Todo-Poderoso. Há três atributos, que o Senhor tem, que somente pertence a Ele, somente pertence à Trindade. É a onipotência, é o Todo-Poderoso, é a onipresença, onde Ele se faz presente em todos os lugares ao mesmo tempo, e a onisciência, que Ele sabe de todas as coisas que está acontecendo e que vai acontecer sobre a vida de cada um de nós. Pense nisso, reflita sobre isso. Numa situação dessa, gente, ninguém pode. E é por isso que ele tem o controle de todas as coisas, porque ele sabe aquilo que vai estar acontecendo. Talvez a gente questione, porque normalmente, as pessoas são muito questionadoras. E por que então, se ele sabe de todas essas coisas, por que ele deixa acontecer? Sim, há situações que a decisão é nossa. Nós é que temos que decidir, não é o Senhor. Nós precisamos decidir. O Senhor só faz aquilo que nós não conseguimos fazer. É impossível para nós. E aí ele faz. Mas a palavra que o Senhor nos fala aqui é que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tudo está sob o seu controle. Por quê? Porque ele é o Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas porque ele tem poder para isso. Como, então, vamos resistir a um Deus tão poderoso como Jesus? Por que temos resistido? Porque não temos aceito aquilo que realmente ele é. E ele já deu prova disso quando ele veio e foi crucificado ali naquela cruz do Calvário. E ele foi crucificado por causa de mim, por causa de você que nos assiste, por causa de toda a humanidade que está caminhando para a perdição, porque não quer reconhecer que Jesus, ele é a verdade. É a verdade que liberta, é a verdade que salva, é a verdade que transforma. Mas as pessoas não estão querendo aceitar a verdade, porque a mentira talvez seja mais fácil de você lidar com ela, mas lá na frente, essa mentira vai trazer consequências na sua vida. E quando você não aceita Jesus, que é a verdade, e prefere viver na mentira que provém do diabo, então as suas consequências serão eternas, porque você vai sofrer eternamente, juntamente com o diabo no inferno. Pense nisso, reflita sobre isso. Jesus, em momento nenhum, ele quer o mal de ninguém. A prova disso é que ele morreu por nós. Prova de tanto amor, de maior amor que esse não existe. Pense nisso. Ele não quer o nosso mal, mas ele deixa que nós decidamos, porque ele deu para a humanidade o livre-arbítrio. Você escolhe.
E Jesus, ele vai sempre orientando, ensinando, né? Dirigindo os nossos passos. Mas aqueles que não querem seguir os passos de Jesus vão sofrer, né? E por causa disso, né, estamos passando por tantos problemas. O mundo vive essa situação tão horrenda, porque cada vez mais o ser humano tem se afastado de Jesus, que é amor, que é aquele que nos ama, é aquele que tem misericórdia sobre a nossa vida. E a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Pense nisso, reflita sobre isso e deixe o Senhor trabalhar na sua vida, libertando da mentira, do engano, e que você venha conhecer a verdade, que é Jesus, e a verdade nos salvará. O Senhor nos abençoe e nos dê uma semana de paz, de alegria e de vitória.